7 poderes mais. Amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. Crê. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 47 a 51. Esperar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Lucas 18, 1 a 8. Suportar. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 12 e 13. A fé. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 21 a 23. A esperança. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia
o seu mal. Mateus 6, 32 a 34. A caridade. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 22 a 24. Mais 7 poderes. Coisas de menino. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 1 Coríntios 11, 2 e 3. Vemos por espelho. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. João 16, 12 a 15. Vemos em enigma. Quanto ao cego de nascença, Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrou-o e disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. João 9, 35 a 39. Veremos face a face. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 12, 44 a 47. Conheço em parte. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
João 14, 18 a 21. Conhecerei. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me manifestar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 7 a 9. Sou conhecido. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 20 a 22. Bênçãos vezes 7. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse 1, 4 a 6. Daquele que é e que era e que há de vir. Porque todas as coisas vieram de Deus e de sua palavra, o Verbo. Tudo quanto é agora, fora antes, e se há hoje, é para ser depois. Assim, logo que se entender porque Deus é, se explica porque era, e porque ainda há de vir, há de se revelar, conhecer e descobrir nele. Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, a figura da abrangência e da plenitude do poder e ação de Deus, e sua virtude infinita de estar em tudo quanto se sabe e fez, convidam-se para na mente do homem gerar a confiança de ter compreendido a Deus e lhe contemplar com o entendimento de 7 cores, 7 sons e 7 fenômenos, para que em 7 sentidos possa compreender Deus. De Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ficou escrito na lei que o testemunho de 2 é verdadeiro. Isto para alcançar desde a mente mais rude até aos limites da inteligência humana, porque a testemunha que vê não consegue ler em 360 graus. Daí, a segunda testemunha lhe completar a vista. Mas a fiel testemunha de Deus tem olhos por dentro e por fora, desde o olhar centrífugo ao olhar centrípeto de tudo. Os 7 de Deus. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. É ele o firmamento no meio do tempo e do espaço, o meridiano maior de todas as dimensões e o ponto central
de todas as grandezas concebíveis. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É muito importante, antes de comentar qualquer ação ou aparente quietação de Deus sobre o que for necessário comentar, que o porquê de tudo se origina no porquê Deus amou. Do mesmo modo, toda a ação de Deus reconhecida ou crida como vida de seu Filho também permanece originária do seu amor, do mesmo amor, mesmo que o fim final ou finalidade seja o sangue, porque Deus amou. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Éramos perdidos pecadores em trevas. Fomos chamados para o caminho da luz, onde todas as nossas trevas ocultas foram manifestas e lançadas sobre o Redentor das nossas almas. Ainda aguardamos a redenção do nosso corpo, porque a carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mas Jesus Cristo nos tirou da ignomínia da queda e nos apresentou a Deus como reis e sacerdotes. Tal ciência é, para mim, maravilhosíssima. A Ele glória e poder para todos sempre. A unidade com Deus, que, ao nosso ver, dispensa a 2 ou 3 elementos nela por causa da perfeição, nos faz compreender que tanto faz-se dar toda a honra e toda a glória à concepção do Espírito Santo de Filho, como do Espírito Santo de Pai. Deus é Espírito Santo e Deus é um. Por mais que a unidade de nossa concepção seja representada por uma pessoa e única, ainda não temos a mente que compreenderá perfeitamente quando perfeitamente formos também um com Deus. A Ele toda a glória para sempre. Amém.